Olá pessoal, meu nome é Time, eu sou cirurgião vascular do Foco. Estamos aqui mais uma vez, nossa reunião aqui no live inominada. Estúdio, uma live inominada. O podcast sem nome, o Sem Nome Cast, mas chegaremos lá. Pô, mas Sem Nome Cast é top, velho. Gostei. Pô, Sem Nome Cast eu acho que ficava top. A ideia hoje é exatamente assim, a gente vem discutindo muito com os estudantes e de certa forma ouvindo muitas queixas em relação a como a pandemia prejudicou, como a falta de oportunidade prática afetou, muitos inseguros, vou me formar e não fiz muita coisa, estou na faculdade e não tive muita oportunidade, peço para e não consigo, as portas estão fechadas. Então a gente decidiu hoje trocar uma ideia em relação a como que essa questão da pandemia interferiu de alguma forma, né, nessa formação e principalmente tentar trazer para vocês algumas dicas de como que vocês podem aproveitar esse momento ou viver o que a gente tem para o hoje, né, o que passou já passou, mas daqui para frente como que isso pode ser usado, né, a favor para que a formação de vocês seja de uma certa forma o menos prejudicado possível, tá? Então, se a gente avaliar, né, o panorama, né, atual, 2 anos e 2 meses aproximadamente do início da pandemia, né? Então, isso faz com que a gente já tenha, sei lá, se a gente imaginar, né, a divisão da formação médica de 6 anos, 1/3, né, um ciclo, digamos assim, a depender de onde você esteja situado na graduação, ele foi prejudicado, 2 anos de pandemia. Então, isso obviamente traz algumas repercussões. E a gente entende, né, se a gente for dividir né, no ciclo básico, clínico e internato, vamos imaginar, né, fazer um exercíciozinho de imaginar as 3 situações. Você que está ali no ciclo básico, está começando a sua faculdade, e se deparou com esse EAD inicial, com essa dificuldade de acesso à prática, talvez você foi o menos prejudicado, né? Porque nesse início da faculdade a carga de aula teórica ela é maior, efetivamente, então muitas vezes, né, ter aquele assunto presencial à distância talvez, obviamente, não tenha interferido tanto, né? Pro cara, eu diria até que às vezes até ajudou. Até ajudou, né? Eu acho. Porque o cara não perdeu o deslocamento, ficou mais em casa. Mas, sinceramente, o ciclo básico, meio mundo de aula, você não precisa estar lá de fato assim. Obviamente você perde contato com os colegas, você perde interação com o professor e tudo isso, mas, pô, você lembra das aulas do ciclo básico assim, a maioria é aquela carga teórica mesmo. Tinha assim, na minha vez, tinha primeiros socorros, por exemplo, que era uma matéria do ciclo básico que tinha uma vivência mais prática e que realmente isso talvez tenha dificultado um pouco, né? Eu acho que cada faculdade vai ter a sua... É isso, tem muitas faculdades hoje que já eu tenho conversado com a galera que entrou agora e que tem algumas coisas assim de... chegar num PSF, acompanhar ali uma coisa, tem algumas até de acesso mesmo à parte prática, de laboratório, tudo isso. Eu acho que quem tem de fato isso na rotina da faculdade, talvez perdeu de fato um pouco. Mas aqueles que têm a faculdade que não tem um conteúdo mais prático no início, sinceramente, eu acho que pode ter sido até uma vantagem competitiva para essa galera. Sim, ganhou tempo, né? Porque não perdeu deslocamento. Eu acho que dá para você encarar dessa forma. Se é uma aula meramente teórica, né, de fato, a aula teórica, você consegue fazer a apresentação da aula, dos slides, ter a mesma qualidade de som que você ia ter lá, ou melhor, e discutir, tirar dúvida, fazer tudo que você faria no ambiente de uma aula teórica. Claro que as situações práticas aí é imediata, é óbvia até a... E digo mais, se o cara fosse desenrolado
a ponto de ter um acesso até a alguma, enfim, a algum local que ele pudesse participar na prática, aí ele tipo tinha horário disponível A rodo. a rodo. Isso aí Não dá, realmente uma coisa não dá muito nem pra séria. dizer que o cara podia ter ido na UTI e tal, porque realmente travaram tudo. Blindou. Né? Blindou que estudante, não dá problema jurídico e tal. E aí, eu mesmo que dei plantão em UTI, direto aquela, pô, não posso acompanhar, não sei o que. Não pode. Velho, É. lembra que a gente botando Tu é aquela doido. roupa e não sei o Não, que, e ninguém sabia se ninguém ia sobreviver pra contar a história. Aí, de fato, aí bloqueou. Né? Não, agora eu acho que assim, aí se a gente imaginar o cara que estava no ciclo clínico, esse sim Velho, aí. Esse sim foi o cara que talvez tenha sentido mais, porque você estava ali, né, 2 anos de teoria, 2 anos no quinto semestre melhora, e esse início é remoso mesmo e tal, e aí na hora, né, do cara começar a ter uma vivência de matérias mais práticas, de oportunidade, pau, fechou. E aí 2 anos com essas limitações, eu acho que assim, essa galera que pegou esses 2 anos de pandemia aí do quinto ao 8º semestre, talvez quem tenha sentido mais o baque, porque realmente, principalmente no primeiro ano, foi muito difícil. Gradualmente, quando as coisas foram esfriando, a prioridade, né, do retorno, né, visava muito oportunizar essa parte mais prática, mas foi a galera que eu entendo que talvez sentiu mais, porque o do internato, além dele ter um retorno mais precoce, né, pelo menos assim na faculdade que eu ensino, o internato voltou com mais brevidade do que as aulas práticas, né, do módulo mais teórico. O cara do internato meio que foi, alguns tiveram de certa forma algum benefício, vamos dizer assim, porque o cara que estava ali em vias de se formar com a pandemia, muita oportunidade de trabalho surgiu, né? Você tinha ali postos que hoje já não existem mais, então alguns estudantes que se formaram, né, pelo menos aqui no caso aqui de Salvador, muitos hospitais de campanha tinham muita disponibilidade de trabalho, esses hospitais desapareceram e a galera que fazia 20 plantões no mês, 30 plantões no mês não estava mais conseguindo fazer. Então, sei lá, o cara do internato, a gente pode imaginar que sofreu, mas talvez tenha sofrido menos. E aí realmente o cara do ciclo clínico foi o mais prejudicado, vamos dizer assim. E se a gente olhar ou entender, porra, tio, beleza, você está falando aí que muita coisa ruim aconteceu, que muita gente foi prejudicada, que o cara do ciclo clínico foi o mais prejudicado, e agora? Massa, que passou, eu dei azar, me lasquei, e daqui para frente, né? O que é que eu posso fazer para tentar atenuar isso? Quais são as dicas? O que é que a gente pode viabilizar para tentar melhorar essa situação? Eu acho que se a gente imaginar que agora a gente vive um processo de retomada, que a gente vive um processo de, sei lá, normalidade, e que tem um fator, né, se pudermos dizer assim, que a pandemia trouxe de bom, que foi aprender à distância, né, porque eu acho que hoje a gente está aqui fazendo uma live com transmissão no YouTube, transmissão simultânea no Instagram, tivemos agora uma sessão de mentoria pelo Zoom, conectados por uma galera do Norte, uma galera do Sudeste, uma galera daqui do Nordeste. Isso, na minha ótica, foi acelerado pelo processo pandêmico. Totalmente. Né? A gente não imaginaria viver isso, né? Talvez em 2022, talvez isso só fosse viabilizado daqui a uns 5 anos. Então, hoje, o nosso entendimento é que, ok, pandemia passou, prejuízo, ok, vamos olhar para frente. A gente hoje vive um momento que as coisas retomaram, né? As oportunidades práticas estão de volta, os campos, né, não sei, mas praticamente normal, a gente não vê mais Covid internado, você não vê mais restrição. Nem cita esse negócio para não derrubar a nossa hora. Mesmo. Não cita não, senão... Essa doença aí... E em paralelo a isso, a gente vive um momento de difusão da informação, de viabilidade de aprendizado à distância, de otimização. A gente é de uma geração que se acostumou a aprender
sala de aula, se acostumou a aprender centro cirúrgico, hospital, internato, num formato engessado e padrão, que hoje foi expandido, né? Eu acho que assim, a gente fez muito curso na pandemia, a gente aprendeu muita coisa na pandemia, a gente criou foco na pandemia, então muitas coisas ocorreram por conta disso. E agora que a gente vive um momento sanitário bacana e que tudo isso ficou, então a pandemia passou, o Covid passou, mas o processo de aprendizado ficou, veio para ficar. Opa, o que é que nós temos hoje? Na nossa ótica, o melhor momento da história. Porque a gente já vive uma vida normal e a gente teve muito ganho. A gente está aqui hoje falando com vocês, né, dando dicas que talvez a gente não pudesse compartilhar com vocês se não fosse exatamente essa evolução no processo de aprendizado. Então, você que está aí no primeiro, né, no ciclo clínico e entendeu que, porra, me lasquei, a pandemia me quebrou, eu perdi isso, eu perdi aquilo, beleza, passou, mas beleza, e daqui para frente? O que é que eu posso fazer com isso? Né? As coisas voltaram, né? Você tem duas escolhas, ou ficar parado reclamando porque a pandemia me quebrou, porque o EAD isso, eu não aguento mais a aula do computador, beleza, isso é uma opção. Massa, quer ficar sentado reclamando, não fica à vontade. Agora, tem outra vertente. Poxa, ó como eu tenho acesso a muito mais coisa, a própria faculdade está flexibilizando, então, aulas eminentemente teóricas que antes você tinha que se deslocar, continua online. Nem tudo com a volta da pandemia, a melhora da pandemia, nem tudo voltou para o presencial. Muitas matérias eminentemente teóricas continuam online. O que é que a galera ganhou? Tempo. Porque você pode assistir a aula quando quer, e aí vamos imaginar, você tem ali terça-feira de manhã, que antigamente você tinha uma aula teórica na faculdade. Essa aula agora, ela está gravada e você pode assistir quando quiser. Se pinta uma oportunidade para você ir para um centro cirúrgico na terça de manhã, olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Ao invés de estar trancado numa sala de aula ou perder 1h30 de trânsito para ir, 1h30 para um turno, você agora assiste a aula de casa, a hora que você quiser, e pode pegar aquele turno que antes seria gasto com essa aula teórica e ir para um centro cirúrgico, ir para uma emergência, ir para o UTI. Olha que coisa legal, olha que coisa bacana. Então, são oportunidades que surgem desse contexto, né? Então, nada é totalmente ruim nem totalmente bom. E realmente a pandemia é muito claro isso, né? Empurrou totalmente a gente para digital. Então, assim, beleza. Eu, Tinho, tem noção, João, Lauro tem noção, Marcelo tem noção, a galera que segue o foco tem noção, já é inserida digitalmente e tudo mais. Mas, velho, eu tô falando da geração dos meus tios, meus pais, tipo assim, galera mais velha mesmo, meus avós entram no Zoom e fazem a chamada com, tipo assim, troca ideia, vê a família através do Zoom na pandemia, tipo assim. Isso jamais seria concebível minha avó abrir uma chamada no Zoom para fazer uma... E ela consegue fazer isso por causa da pandemia. Então, para mim tá óbvio, tá claro que a gente foi empurrado para esse digital, né? E teve esse boom de muita maneira de aprender, como o meu time já falou, de você aprender de maneira digital, se tornou uma coisa super viável, comum. Um exemplo bem prático disso é a própria Liga Acadêmica de Cirurgia Plástica, que eu faço parte da coordenação. Tudo. Que eu falei, olha... Qual o sentido de eu chegar da minha casa, pegar meu carro e parar meu carro lá de noite, né? Porque geralmente Liga Acadêmica é reunião à noite, no hospital aqui em Salvador, para poder ir lá para uma sala, depois sair, mais tarde ainda, 9h30 da noite, sair dessa reunião e voltar para o meu carro, correndo riscos que a gente corre por estar no nosso país. Eu nem vou ficar comentando especificamente nenhuma região, mas correndo riscos que são inerentes à nossa geografia ou geopolítica. E aí, então assim, você corre risco fazendo isso de noite e perdi 1 hora de deslocamento para ir para aquela sessão. Então assim, você pode fazer isso de casa com o mesmo nível de aula, o mesmo nível de discussão, o mesmo nível de qualidade. Claro que isso também vai demandar uma evolução em termos de etiqueta da coisa digital, né? Você não pode chegar lá e deixar a câmera desligada, todo mundo fechado, deixa ligado e vai embora, tipo... Isso aí você não tem sentido nenhum, até é uma falta de educação até você fazer isso hoje em dia, mas todo mundo com a câmera ligada, todo mundo ali naquela mesma posição, naquela mesma postura,
eu acho que a gente consegue discutir essas coisas teóricas no nível muito alto. Mas tá tudo muito bom, muito bem. Ele tá Isso. falando de aula, tá falando de sessão, tá tudo beleza. Mas e aí cirurgia, velho? Pois é, exatamente isso que Porque- eu ia porque chegar lá, aquela- eu ia chegar lá, eu ia chegar lá, eu ia chegar lá. Você tá- E aí eu acho que o próximo passo, o time falou, e agora? Fazer o que pra frente? Eu acho que o próximo passo é a gente aliar o melhor dos dois mundos. A gente pegar o que teve de muito bom desse empurrão que a gente tomou pro digital e usar isso para agregar e contribuir, criar oportunidades no físico. Então não adianta você ficar só no... A cirurgia não acontece no digital ainda, né? Pode ser que chegue lá, cirurgia no metaverso, mas não é o que acontece hoje em dia. Então, a cirurgia acontece no mundo físico. Cirurgia do A metaverso. cirurgia, mesmo cirurgia robótica, ela ainda não é online, ela ainda não é online, ela ainda é presencial, né? ainda Então, não. ela ainda não é uma cirurgia pelo Zoom, ela é presencial. Então, a gente vai precisar usar as estratégias que a gente aprendeu, usar os canais de comunicação que a gente abriu como foco, para trocar ideia, para aprender, para evoluir no físico, principalmente no ambiente cirúrgico. É a fusão das duas coisas, né? Tipo, você você tem uma aula gravada agora, né? Pô, que liberdade que você tem, né, velho? Porra. É que quando surgiu assim, quando começou a ser implantado o PBL na faculdade lá da gente, a quantidade de tempo livre pô, que a gente tinha. Agora, óbvio, você vira meio que senhor do seu aprendizado, né? Você tem que ter mais responsabilidade nessa gestão de tempo. É uma mudança assim que acontece, né, velho? Tipo, o EAD, obviamente você vai ter que ter muito mais disciplina para assistir as aulas e prestar atenção. Porque quando você está na sala, querendo ou não, você está num ambiente que te Forçadamente, força, a ficar parado ouvindo aquele negócio. Em casa esse ambiente nem sempre vai ser tão favorável assim, né? Agora você tem um tempo livre que surgiu que, pô, velho, se você souber... Se organizar direitinho. Se organizar não é aquela coisa, direitinho. se organizar tudo Finito direitinho. colocou aqui no site, começou a acompanhar cirurgias e fez instrumentação por conta dos horários livres do AD. É mais ou menos Exatamente. essa a linha da questão, né? Pois é. Ele oportunizou, né, esse tempo dele com coisas boas. Ele podia ter ficado jogando Free Fire, Tennis Clash ou qualquer coisa infrutífero, CS. Não, ele soube ter a maturidade e, porra, já que eu tenho agora mais tempo livre, vou correr atrás. É esse o caminho, né? Então ele podia ter isso. ficado em casa chorando, ai meu Deus, a pandemia me quebrou, Para informação. nossa coisa cirúrgica, E- velho, é a união dos dois. É você pegar, por exemplo, o Foco tem passado muito conhecimento legal, não só de cirurgia especificamente da parte técnica, mas da parte comportamental, da parte de como abordar a cirurgião. A gente tem discute isso toda semana na mentoria, como que se aborda um cirurgião para conseguir um estágio, como que é a melhor maneira de você escrever a mensagem, detalhe por detalhe, tintim por tintim, para falar assim, ó, quero te acompanhar, doutor. Então a gente discute tudo isso em detalhes, e a gente tem dado cada vez mais conhecimento nesse sentido, porque a gente acredita que não adianta ficar só também no digital. Apesar de sermos um canal, né, um canal de comunicação, de ensino digital, a gente acha que para cirurgia você tem que converter isso para o prático da melhor maneira possível e otimizar ao máximo essa experiência prática para criar mais oportunidades e uma vez chegando nessas oportunidades aproveitar melhor também. Então assim, você saber que você vai chegar lá no primeiro dia vai ser sofrido, que você vai passar estresse, você vai tomar uma bronca de alguém e essa bronca às vezes diz mais sobre a pessoa que deu a bronca do que sobre você que está lá interessado querendo Pois é, aprender. velho. Eu acho que assim, a parte do digital, ela tem o grande trunfo é você conseguir antecipar essas coisas. É você saber que você, de fato, tem que ir para a prática para aprender cirurgia e esse tempo perdido não vai voltar. Então, assim, isso você tem que aceitar. Se você não aproveitou de alguma outra forma, tá perdido, certo? Agora é correr atrás do prejuízo. Aí você tem que começar a capitalizar melhor, ou seja, de fato aproveitar toda a oportunidade que você tiver no prático e antecipar os passos. Por que antecipar os passos? Essa semana teve uma estudante de primeiro semestre que eu consegui levar para o centro cirúrgico para me acompanhar e eu já antecipei para ela, eu falei, olha, você vai passar mal. Antecipei. Você vai passar mal. Parabéns, você passou mal. Não, Você vai passar mal. Já passou. Antecipei. Amanhã passou. Aí ela chegou lá, tá tudo bem? Não, tá tudo ótimo, tá tudo massa, pá, não sei o que, beleza. Fingindo costume. Não, ela tava bem, de boa, não sei o que. Do nada, snap, pum. Ela saiu assim, ó. Desligou o botão. Vum, quase desliga o botão. Desarmou, Ghost. disjuntor.
outro. Então, assim, mas aí ela já falou, não, mas você já tinha me explicado como é que acontecia e ela já antecipou. Isso é um exemplo bobo de coisa assim que a gente já vem falando há muito tempo. Uma coisa de uma que coisa. a gente antecipa 1.500 coisas assim. Exatamente. Então, de uma Mas coisa. o que eu digo é, hoje existe uma grande quantidade de conteúdo, inclusive que a gente vem fazendo já há quase um ano aí de conteúdo, de antecipação, de coisas que você vai encontrar. E isso hoje está cada vez mais intenso porque a gente consegue falar com muito mais gente. Então antes você talvez não tivesse essa disponibilidade de se antecipar, de saber o que vai lhe esperar e principalmente você conseguir uma bagagem teórica que lhe traga confiança na hora que você estiver lá na Vera. E é uma coisa que talvez o cara que está no primeiro, segundo, terceiro semestre ainda não tenha a maturidade, não tenha ainda esse pensamento, essa visão do que ele vai precisar para quando ele chegar lá. Né? É muito aquela coisa tipo assim, ó, eu estou absorvendo conteúdo, mas não tem aquele... Não tem. E não tem a noção exata, por mais que você diga, não, o cara sabe, viu o programa da faculdade toda dele, ele não tem a noção exata de quais são as situações que a faculdade dele vai realmente expor ele. Sim. E quais ela não vai. Então, quando o cara está no começo, é muito fácil ele pensar assim, não, quando chegar na hora, minha faculdade vai me botar lá de cara pro gol. Minha faculdade vai me deixar lá na hora de fazer cirurgia, eu vou ter uma cirurgia que vai ser, na verdade, o paciente nem vai precisar ser operado, ele só vai estar lá para eu montar a mesa. Ele acha que é meio assim, entendeu? E não, na prática não é. Claro que ninguém pensa dessa forma, mas assim, de certa maneira você acha, não, vou ter um momento adequado para aprender a montar a mesa, eu vou ter um momento adequado, e esse momento adequado é a vida de alguém sendo operado já. Se você chegar lá já está rolando, já está on. E outra coisa que, além disso, do digital, que eu acho que é muito louco, é tipo assim, você fala, pô, não, realmente, a gente acompanhava o físico, a gente já acompanhava o cirurgião, eu já tive aluno que me acompanhava. E o cara vinha e me acompanhava, beleza, um aluno. Então eu tinha a oportunidade de ensinar para um aluno o que eu estava querendo passar ali, o que eu acredito que é legal, como é que é essa postura, como é que é a coisa padrão técnica, ouro, né? Mas, Um padrão um X1 ali, beleza. Eu poder falar para mais gente é muito legal. Mas também tem uma coisa que é o acesso que o cara tem no digital a mim. Assim, o cara consegue ter acesso a mim, que não era tão fácil no físico exclusivo, ele pode ter acesso no digital a mim. E mais que isso, aos 4, por exemplo, assim, velho, se era difícil ter acesso a mim, ter acesso aos 4 ao mesmo tempo, como a gente está fazendo aqui, era impossível. 4 cirurgiões com 4 perfis diferentes, com 4 vivências diferentes, 4 especialidades diferentes, 4 crenças diferentes, assim, cada um é de um jeito. A gente tem uma linha mestra que a gente é cirurgião, a gente pensa em muita coisa parecida, mas cada um é do seu jeito e tipo, esse convívio aqui não ia rolar, não ia ter, entendeu? Assim, João ia estar orientando a liga de Uro, Laura ia estar orientando a Lauro, que é a liga dele, que é a liga da vida dele, sobre a vida biográfica da vida de Laura, e a gente ia estar cada um no seu quadrado, digamos assim, tentando fazer o nosso melhor, mas esse acesso aos 4 é muito difícil. Tá? Fora as ferramentas, né? Que hoje eu percebo que tem muita coisa que dá pra gente agregar no ensino da cirurgia sem estar na prática dessa antecipação. Tem um site que eu já usei assim para estudar, inclusive, que é o Teach Me Anatomy, né? Não sei se todo... Que, velho, é basicamente um atlas que o cara tem lá tudo bonitinho, tudo com boas imagens, boas imagens, tudo digital, que você vai separando partes do organismo, vai separando órgãos. Então, assim, é coisa que ninguém imaginaria, pelo menos na época que a gente... Nossa época, eu não falo nossa época. Né? Não, nossa época é mais. Nossa época é porra. Quando eu estava na faculdade. Quando eu estava na faculdade, é aquela coisa, você era livrar um murro, né? E hoje em dia você tem muito dessas coisas que é Grey, né? Grey's Anatomy. O que você sempre era fala. Grey, o outro era o Grey, era Meredith. Tem várias perguntas. E você sempre fala, né? Saiba antes até lavar a mão. Exatamente. Então, até em cima deixa da eu hora. puxar algumas coisas do chat aqui, né? É. Que Bernardo falou, depois a gente puxa as perguntas de time. Eu tenho até alguns comentários para fazer que eu tô guardando. Aí Bernardo falou o que a gente estava comentando do tempo, né? Que graças ao EAD ele pôde acompanhar médicos na emergência da cidade dele. ótimo. Conseguiu ir para a UPA e tal, substituiu a prática que teria na faculdade pela prática na UPA. E, na verdade, eu acho que você deu um upgrade na prática. Você saiu ganhando nessa, Bernardo. Você saiu ganhando. Rapaz, assim, é o que a gente discute toda hora. Quem tá na turma de mentoria da gente ouve isso, vai ouvir de novo, né, velho? Assim, é coisa do mar azul, velho. Quando você tá acompanhando uma pessoa num ambiente
fora da faculdade, que você está fora da sua turma de internato, que vão ter não sei quantas pessoas ali para competir com você por algum procedimento, alguma coisa, você pode ter certeza que você está tendo uma experiência muito melhor. E competir não é no sentido assim de, vamos ter Um quem contra chega o primeiro, outro, um contra o né? outro. É no sentido de que, velho, chegou uma intubação no plantão de hoje. O plantão não tem 12 intubações. Nenhum. Se tiver, me avisa pra eu nunca passar lá. Tipo assim, chegou um paciente para ser intubado, tem um. Esse um, na melhor das hipóteses, vai ser dividido por todos vocês. Você vai chegar na sua turma de 7, 8 internos e falar assim, ó, eu fiz um, agora a próxima é a gente minha. E aí, esse é que é o grande problema, porque esse período concentrou, né? Tipo assim, o cara, tipo, tinha aqueles ciclos de turmas que nunca entubaram, nunca fizeram isso aqui. Agora, voltou todo mundo. Bum! Então, tipo assim, os caras que, sei lá, 8º, 10º semestre, na mesma coisa que o cara que tá ali no 6º, 7º. Da mesma forma que a gente foi empurrado pro digital e isso acelerou o aprendizado digital, esse interno barrado do físico, ele vai querer tirar o atraso, né? Pegou o que já era uma tendência de o cara empurrar sempre pra depois, né? Tipo assim, não, quando chegar na hora do internato eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Aí chega no internato, não fiz, aí tá na R1, não deixa o interno fazer porque ele tem que aprender a fazer porque eu não fiz no meu internato. Aí tipo, você vê as coisas, distorções do tipo, sei lá, o cara é R1 e não deixa o interno passar um central, né? Uma coisa assim, tipo, o central na enfermaria, tipo, não, eu vou passar porque eu não passei, não tô seguro pra te orientar. Aquele chaveco que todo mundo já ouviu. Mas você tá falando de central, eu tô aqui imaginando ponto, velho. Ponto. A cinturinha. Pois é, então assim, o cara não fez. Isso aí dava cada rolo na minha residência, porque lá a faculdade era organizada, não é a regra, mas a faculdade e o procedimento era do interno. Então, tipo assim, velho, tem interno no lugar, o procedimento dos caras. E aí chegava R1 do Brasil inteiro, e aí o R1 falava, eu não fiz, eu vou fazer, eu vou treinar o tórax. Porque eu sou R1, você é interno. Hierarquia, né? Hierarquia. Aí o interno ia lá, falava com o chefe gigante da faculdade dele, e a bronca vinha na R1. A parada voltava na R1, eles falavam, não, velho, aqui o procedimento do interno, se a faculdade é uma bosta, problema seu, e não sei o que, tipo assim, então dava vários problemas. Tipo, no final, se não tiver ninguém por perto, a hierarquia vai prevalecer, né? Nesses casos não, tinha os caras que cuidavam dos acadêmicos, que zelavam por essa coisa do interno fazer os procedimentos. Então, é uma situação diferente, mas que ninguém pode, quem curte cirurgia não deve se deixar passar, né? Deve chegar no R1 seguro das coisas básicas. Claro que você está na R1 de cirurgia, você não sabe fazer tudo, você tá, pelo contrário, né? Você não sabe nada, sabe muito pouco, mas esses procedimentos básicos que o médico deve saber, tem como você antecipar e aprender antes, né? Buscar oportunidades, mesmo fora da sua faculdade, para encontrar essas oportunidades de fazer esses procedimentos. Um comentário que eu ia fazer tem a ver com isso, né? Mas tipo assim, vamos pensar aquela pessoa que estava esperando o internato, que é a hora mais prática, né? Não, estou esperando o internato, chegar no internato eu vou fazer as coisas que eu vou aprender ali e tal, aí opa, recebeu na caixa dos peitos EAD. Agora você tem um tempo que não são os 2 anos do internato, você tem um tempo bem mais limitado que isso para correr atrás do prejuízo, né? Se você não começou a ter essa vivência prática desde o começo da faculdade, você vai ter, digamos assim, 6 meses para viver 2 anos de internato. O que é que você pode fazer para acelerar esse aprendizado? A gente fala isso no foco toda hora. A gente tem um princípio aqui que é saber antes. Aí assim, quem está na turma de mentoria da gente pode até não racionalizar isso, mas vai ter a sensação de que o tempo que vai passar no centro cirúrgico vai ser muito mais proveitoso. Com certeza. Porque você vai saber, tipo assim, velho, a gente está pegando na mão dessas pessoas. Quem está na turma de mentoria sabe disso. Eu não estou falando nenhuma maluquice aqui, a gente pega na mão. Vou entrar em tal cirurgia, pronto, ó, tome aqui o artigo, veja esse capítulo de livro aqui, estude isso daqui, porque você vai ver que a cirurgia que você vai acompanhar depois de fazer isso vai ser outra cirurgia. Vai ser outra experiência. Ou seja, saber antes, é o que a gente está ajudando o pessoal a fazer, né? Saber antes, vai fazer com que os seus 6 meses de internato, digamos, que estão sobrando, vai ser outro internato. Então essa é a dica para vocês que estão ouvindo, né? É um catalisador, né, velho? Saiba sempre antes. Sempre que você pudesse dar uma lida, alguma coisa antes, poxa, não deu para estudar daquele jeito que eu gostaria. É normal. Na área cirúrgica é muito normal não ter tempo para estudar daquele jeitão bonito, sentado de tarde, vou tomar um café aqui, uma água, Saudade. eu vou ficar aqui sentadinho. Não tem tempo para isso. Saudade. Então, aprendam a estudar quando dá. Atrasou a cirurgia, dá uma lida. Tá esperando sala, pega o YouTube e assiste. Então, assim, não é demérito nenhum estudar de maneira mais informal, digamos assim, sendo que a gente tem tanto acesso à informação, como o João falou, sites,
vídeos bem feitos no YouTube, aula do foco, enfim, tem um monte de coisa para assistir nesses períodos aí ociosos, entre aspas, e que configuram o estudo, viu? Podem não parecer, mas configuram o estudo. Que foi? Aqui é uma mensagem aqui de Bernard aqui. Porra, essa foi boa, velho. Manda aí. Passei mal na terça passada. O que me consolou foi lembrar que o Dr. João passou mal numa fimose e hoje é urologista. Me senti menos pressionado a ter um conforto nato com a situação. Desculpa, Dr. João. Foi eu que passei Foi mal. o tímio, viu? Foi lipotímio. Foi lipotímio, não me bota nessa história não. Eu passei mal com a sutura de couro cabeludo. Eu tive que foi com a fimose. Nem configura cirurgia, né? Nem se configura cirurgia. Meu Deus do céu. Mas eu fico feliz, Bernard, que de alguma forma o meu relato lhe ajudou de alguma maneira, cara. Porque eu acho que essa é a ideia, a gente tentar trazer um pouco da realidade, né? Talvez as coisas que ninguém tivesse coragem de contar. Pra mostrar. Rapaz, lipotímio, velho, vai ser o melhor apelido. Cara, lipotímio, cheio de tiquinho pra trás. Tem outra pergunta aqui que do Jardel, com relação aos profissionais formados e atuantes. O que falam sobre quem estuda em EAD? Acreditam que é possível tornar-se um excelente profissional? Cara, eu acho que assim, o EAD ele integra a formação. Se você, claro, Assim, não sei, uma administração, um era a direito. pergunta que existia quando começou a ter PBL. Tipo assim, Exatamente. quem fez PBL vai ser um bom profissional? Cara, com certeza. Agora, Vai integrar, né? O EAD acho que ele integra, ele não é único. Dá para ser médico ou cirurgião só EAD? Não. Mas ele compõe. Exatamente isso aí. Assim, ó, se você me perguntar, é possível o cara ser um excelente médico só com EAD? Não. Não dá. Medicina, assim como várias outras profissões, envolve aprendizado prático. E deixa eu te dizer que o maior aprendizado que você vai ter é quando você coloca a sua pele em jogo, quando você entra na prática, de fato. A maior curva de aprendizado, não sei se todo mundo concorda comigo, mas é quando o CRM está na mão. Porque aquilo ali você está com a pele em jogo. É o seu CRM, é a sua história, é a sua imagem. Quando você está ali interno, acadêmico, você tem sempre a proteção, a barreira do preceptor. Opa, a responsabilidade é dele. Quando a responsabilidade está na sua mão, aí é que o aprendizado alavanca. E o que a gente pode tirar de aprendizado disso? É que o excelente médico, o cara que é muito bom médico, é aquele que durante a sua formação assume a responsabilidade para si. Então, quando ele puxa e ele sabe que ele está no rodízio de cirurgia e ele não acha que é de boa chegar ali e só passar o olho no paciente, como tinha colega meu que passava assim, inventava frequência cardíaca, entendeu? Por quê? É coisa que você aprende na prática e quando você assume a responsabilidade. O EAD, para mim, não desmerece aprendizado de ninguém. Inclusive, eu, sinceramente, na minha formação, eu poderia ter trocado meu ciclo básico inteiro por EAD. Tem outras vantagens, Sem tem outras vantagens. dúvida. Cara, o EAD bota você de cara com pessoas que você não ia ter contato. Pois é. Então hoje você vê assim, tipo, na pandemia eu tive aula com uns caras de cirurgia, microcirurgia, tipo assim, cirurgia complexa de reconstrução e tal. O cara dando aula da Espanha, dando aula dos Estados Unidos, dando aula de Taiwan, um dos maiores centros de microcirurgia de cabeça e pescoço, que é o cara que escreve o livro lá, o Fu Shanwei. Tipo assim, o cara dando aula pra mim, velho. Eu falei, velho, onde ia ter uma aula desse cara? Não ia. E eu tenho aula com um cara que é um absurdo de técnica, um absurdo de conhecimento por causa do EAD. Deixa eu te então dá dizer- acesso a coisas que você não tem Deixa eu acesso. te dizer uma coisa. Minha mãe falava, ela não é médica, né? Bioquímica. Meu pai é bioquímico. E quando eu entrei na faculdade, tipo assim, aí eu entrava no PubMed, pegava artigo lá, aqui, aí ela via eu lendo o artigo, ela falava assim, hã? Aí a mesa do lado de lá tá estudando pra Estudando pra caramba. caramba. Aí ela olhava assim, aí ela falava, rapaz, vocês estão com a vida muito boa. Porque na minha época, para eu conseguir um artigo para eu ler, eu tinha que ir na biblioteca, eu fazia uma solicitação para o pessoal da biblioteca, eles faziam um pedido no impresso para poder enviarem o impresso e ela ter acesso. Ela ia lá e pegava o físico. Agora imagine aí,
a pessoa dizer que o EAD vai comprometer a educação de alguém, sendo que você aqui, você abre umas 10 janelas aqui, você tem artigo de todo mundo, você tem aula de quem você quiser, você tem o curso do foco, você tem o que você quiser na sua mão. Então isso, ao meu ver, não tem como Ser um retrocesso. isso ser um retrocesso. Não é retrocesso. O fato de você ter disponível o aprendizado online EAD não é retrocesso de forma alguma. Na verdade é uma evolução. Agora a grande questão é, nós temos armas, ferramentas, não adianta nada você chegar e colocar um martelo na mão de uma pessoa que não sabe bater o martelo. Ele não sabe onde bater o martelo. Então é aquela coisa, né? Tipo assim, o cara tem aquela história do cidadão que está com dificuldade em consertar uma máquina. Ele tem lá uma máquina que está quebrada, não está conseguindo. Aí ele chega e chama um cara que conserta aquele tipo de máquina. Aí o cara olha, analisa assim, não, velho, aí é R$1.500 para consertar, para resolver isso aí. Aí o cara, porra, tá bom, R$1.500, preciso que você resolva. Aí o cara pega ali o parafuso, dá 2 apertadas no parafuso, o cara, porra, você me cobrou R$1.500 por isso? Óbvio, o problema não é o parafuso, não é apertar o parafuso, é saber qual parafuso apertar. É a mesma situação. Então não adianta nada você ter infinidade de informação, você ter curso EAD, você ter curso aqui agora, você tem muita informação e você não sabe como achar, você não sabe o que aproveitar daquela informação. Então não é a ferramenta, não é você dizer que é a culpa do EAD. Não é. Tem coisas boas e coisas ruins. Exatamente. Agora, se você sabe aproveitar, aí tem coisa no EAD, por exemplo, tipo, eu falo muito por causa da gente, a gente tem essa experiência, né? A gente é cirurgião, a gente não é blogueiro, a gente trabalha operando. De dia tava todo mundo fazendo isso, teve gente que chegou atrasado. Você não é blogueiro não, velho? E aquela dancinha que você tava gravando? Não, a dancinha ainda não tá na minha pegada não, mas nada contra a dancinha não. Mas a gente não é blogueiro, a nossa atividade principal é ser cirurgião. E a gente falou, velho, a gente pode, com a nossa vivência prática de mundo físico, real de cirurgião, ajudar pessoas pelo meio digital. Então não é a ferramenta digital. A gente dá um monte de dica aqui no Foco de como fazer a sua experiência no físico mudar. Exatamente. De como fazer você conseguir abrir porta no físico. Exatamente. De como fazer você saber técnica, saber coisas para você aproveitar na sua experiência física. É você pegar aquele conteúdo e trazer para o presencial. Isso. Você consegue tranquilamente no EAD ensinar coisas que vão valorizar, ou que vão abrir portas, ou que vão criar oportunidades no meio físico. Então EAD não é um problema, pelo contrário, é uma ótima solução para o que ela se presta. Você vai lá, vou aprender a fazer transplante hepático EAD. Pô, não vai aprender. Desculpa te falar, estoura sua bolha, você não vai aprender, cara. Você não vai aprender a fazer transplante hepático. Você vai ter uma ideia, você vai ver o vídeo, você vai ter muito mais facilidade de achar. Imagina como é que a mãe de João, com todo respeito, né? Mas como é que ela ia buscar um artigo sobre técnica de transplante hepático, ela ia ter que pedir um negócio, ia vir impresso, não sei de onde. Hoje você abre, tem um vídeo no YouTube, tem um vídeo não sei o que, tem um canal disso, provavelmente tem algum blog relacionado a transplante e tem os artigos científicos. E deixa eu dizer que a gente assiste cirurgia antes de a gente assiste. Claro. E quando você entrar num transplante hepático, vai ser outra experiência. Muito melhor assistir. Aí é aquela coisa que você falou, Laura, de você, tem uns 6 meses, esses 6 meses, a partir do momento que você consegue aquela informação e tudo, você consegue aproveitar ele o dobro, é como se fosse um ano de aprendizado na prática. Então é aquela coisa, se você consegue ter acesso a vídeos de cirurgia, óbvio que você não vai aprender a fazer aquela cirurgia por vídeo, não vai, porque você tem a questão de destreza, de você saber assim, movimentação, angulação, que é coisa que a gente só aprende na prática. Mas entenda uma coisa, você chegar lá sem nunca ter visto, e você depois de ter visto uma descrição, de ter visto sendo feito, você vai chegar lá, é outro desenrolar. E outra aprender de quem sabe. É aprender de o que eu falei, eu estava assistindo a aula do cara em Taiwan, o cara é um monstro, tipo, dando aula em Taiwan, ou seja, eu estou aprendendo a dar ponto no microscópio, fazer anastomose vascular com ele? Não. Estou aprendendo coisas que para mim agora, que eu já sei fazer anastomose, são muito mais importantes. Eu estou aprendendo julgamento, decisão, escolha de retalho, posicionamento do retalho, como que esse cara dá ponto num retalho dentro da boca. Tipo assim, é outro nível de conhecimento que não está no livro e que a gente consegue aprender pelo EAD. Então,
é aprender de quem sabe, de quem realmente faz. Claro que é a mesma coisa, tem coisa boa e tem coisa ruim. Então vai ter o cara impostorzão lá, que fala um monte de coisa, não, vou descomplicar tudo pra você aqui, vai ficar tudo fácil, e o cara na verdade não faz nada do que ele tá falando. Existe isso no digital, a gente vê toda hora, em várias áreas. O cara que fala de finanças e não manja nada de finanças, o cara que fala de medicina e às vezes não tem experiência prática para falar de medicina, e aí vai, assim, então isso existe, existem conteúdos bons e ruins, mas filtrando os conteúdos bons, o EAD com certeza é uma evolução. E eu acho que um movimento legal, interessante que eu acho do Foco é exatamente isso, velho, que a gente, tipo assim, a gente viveu as dificuldades na prática, eu não posso bater na mesa, Não né? bata na mesa, não. Desculpa, Lau. A gente tem essa vivência de prática cirúrgica e a gente consegue converter isso para o digital, né? De tipo de trazer informação. Laura estava falando isso na mentoria mais cedo. Tipo, o nosso curso que a gente lançou, a gente tem muito disso. A gente tem uma aula, por exemplo, que hoje tem um feedback muito legal, né? Que falou sobre a questão de agulha. Né? Tipo assim, a gente não tem um capítulo no livro falando lá como usar a agulha da melhor forma, não sei o que. Quais são as agulhas? Mas é uma coisa que muda, assim, a forma como você vê, porque a gente sentiu uma dificuldade na prática, que não tem no livro, a gente viu aquilo ali e conseguiu trazer informação para o digital, e isso catalisa, né? Isso faz com que o aprendizado seja acelerado. Então eu acho que isso é muito importante. Diferente de, às vezes, você pega um curso que você... O cara estudou pelo livro e replicou no curso. Massa, beleza. Tem mérito. O cara fez esforço ali. Tem várias formas de você ensinar e você faz isso. Mas o que eu acho que é o grande diferencial e que o EAD traz pra gente de possibilidade da gente melhorar o aprendizado é exatamente isso. Você trazer da prática e trazer aquilo para o teórico expandido na EAD para aquela pessoa que vai entrar na prática. E aí vai catalisar tudo aquilo que ela vai aprender naquele momento. Tem aqui uma observação aqui, Johnny. Estou no primeiro semestre e o problema é que todo cirurgião que eu peço para ajudar fala para eu esperar o terceiro ano. Pronto. E aí? Como é o nome dessa pessoa aí? Foi o Jonathan. Jonathan. Então, velho, a gente tem discutido bastante isso. Jonathan, né? rapidinho. Diga. Responde aí rapidinho na live. Você pediu pra mim pra acompanhar? Só confirma aí pra mim. É porque teve um Jonathan que pediu pra mim, eu quero saber se é o mesmo Jonathan. Pô, cara. Porque o que acontece, aí, na verdade, a gente sempre fala. Então foi você que desestimulou o cara, velho? Não, inclusive Lamentável. tem que pedir mesmo, velho. Assim, se for o mesmo Jonathan, eu falei pra ele, Não foi você, infelizmente... Mas você mandou ele esperar o terceiro ano? Não, Então porque foi você, essa não é a resposta cara. correta, né? Mas foi. pode não ter pedido só pra mim. Não, acho que não foi você. Você tá... Enfim, o que John está falando é uma realidade, porque assim, o que acontece? É o que a gente sempre fala. Quando você pede para seguir um cirurgião e para acompanhar, né? Qual é a primeira coisa que vem na cabeça do cara? Porra, trabalho. É fluxo do cara que está sendo quebrado, é a rotina dele que vai ser quebrada, é um cara que não tem conhecimento técnico, teórico, que provavelmente vai trazer um grande ajuda para ele naquele momento. E aí é que a gente vem sempre discutindo isso. É você entender aquilo antes, tentar não atrapalhar e, se possível, ainda ajudar. Só que esse convencimento do cirurgião passa por um processo de confiança. Você tem que se mostrar de uma forma que ele tenha confiança em você. Provavelmente não vai ser na primeira vez que você vai pedir, na segunda, na terceira, na quarta, mas o que a gente deixa claro é de que vale a pena o cara acompanhar desde o início, certo? Então se o cara espera, isso aí na verdade é uma forma educada do cara dizer não. Porque o cara vai falar, não, espere o terceiro semestre, você vai esquecer. Terceiro ano. Daqui a 2 anos e meio você fala tipo assim, espere e toque. Espere para quando você passar. Velho, sinceramente, essa é uma forma. Eu discordo totalmente. Eu discordo completamente. Eu não discordo baseado em nada, não. Eu discordo baseado nos casos que a gente acompanha, que a gente vê de estudantes que eu já vi. Segundo semestre ensinando para o 10º semestre como monta a mesa, como que entra em campo, como é que são os nomes das pinças. Então, o conhecimento cirúrgico, a gente sempre fala isso no foco, a parte de técnica, ela é dissociada
completamente do conhecimento que vem na sua faculdade. Então, sua faculdade tem uma organização, a gente entende que essa organização é importante, tem uma ordem pensada para ela te apresentar os conteúdos, mas a coisa cirúrgica, principalmente a coisa técnica cirúrgica, a coisa prática cirúrgica, ela vem em paralelo. Ela não tem nada a ver com a ordem que a sua faculdade vai te entregar as coisas. Então, o cara do terceiro semestre não é muito diferente do cara do oitavo semestre se eles não tiveram uma vivência prática em cirurgia. Então, se você pega o cara desde o primeiro semestre e bota ele no centro cirúrgico para ele acompanhar, para ele aprender como é que faz as coisas na prática, claro que se bem orientado isso é muito melhor, mas se ele vai para a prática no primeiro semestre, ou se ele vai para a prática no sexto semestre, É outro. é outra boa vontade que você tem com o cara do primeiro semestre. Com certeza. E os dois vão chegar no primeiro dia muito parecidos. Muito Apesar de não ter 3 anos de Muito faculdade, parecido. vai chegar lá te falando a mesma coisa. Provavelmente, igual. um olhando pro outro, um vai achar assim, pô, o outro é bem mais velho, pô, o outro é mais novo. Mas uma olhar na gente, a gente vai olhar assim, velho, mesma coisa. E quando eu olhei pra eles, já vi muitas vezes isso acontecer, chegar lá e perguntar ao contrário. O mais A velho. ideia era perguntar pro aluno do segundo semestre, você é o quê? Você é o quê? Tipo assim, você é residente? Tipo, por quê? De tamanha disparidade de conhecimento de técnica e de coisa cirúrgica. Não é que a menina estava operando, mas a segurança dela de lavar a mão, chegar, entrar e estar ambientada naquele centro cirúrgico. Você tá confortável. Falar, você é o quê? Você é, tipo assim, ali eu sei que é cirurgião, ali que eu sei que é outro cirurgião, e você é o quê? Tipo assim, curiosidade assim, porque você tá... Eu sei que não é igual a mim, eu sei que não é igual a ele, mas você tá onde, né? E aí era, na verdade, uma aluna muito mais nova do que ela. Então, assim, Eu fui longe de esperar o terceiro ano para acompanhar a cirurgia. Eu comecei no segundo semestre, assim, chegou um determinado momento que chegava, óbvio, né? Eu não fui em uma cirurgia, eu fiquei acompanhando a cirurgia, acompanhava até o momento de entrar em campo, fazer sutura. Aprendi isso muito antes do terceiro ano, que seria a época da hora oficial, exato, a hora oficial de aprender. Chegou um momento de chegar um outro aluno, tipo, mais avançado, sacou? E, fecha aí. Gustavo, vai lá o cara fechado. Fecha aí, explica aí o que é fecha aí, velho. Tá, faça a sutura aí pra terminar a cirurgia, sutura da pele, faça a sutura da pele. O cara vai lá fazer a sutura se batendo toda e chega o cirurgião. Faça aí, vai, tipo assim. Pois é. Ou seja, mostrando que não é que o cara era mau aluno. Não é que o cara era mau aluno. O cara era na frente de Laura, tipo assim, não é porque Laura era um menino prodígio também. Ele até era, mas não é por isso. Então, assim, na verdade porque é uma coisa à parte. É uma coisa à parte que ele dedicou tempo a aprender. É isso. Mas minha sugestão pra John mais é o habilidade seguinte. manual do que ninguém. Eu acho muito que- menos que Vatapá aqui. Eu acho que minha sugestão é a seguinte: primeiro, não desista, né, de procurar o cara que você vai acompanhar, ou a cirurgia que você vai acompanhar. Da mesma forma que você vai receber vários nãos e o cara dizer, velho, espera chegar seu momento, assim como eu também tive, né? O cara pedir pra seguir, o cara, não, espera, velho, você vai fazer o quê? Velho, aproveita a faculdade. Sempre tem esse, né? Que fala, aproveita, vai pra praia, você vai ter sua hora. Você vai ter também aquele cara que vai lhe ver no centro cirúrgico fora enfim, da hora, e vai ser mais benevolente com você, vai ter interesse de lhe ensinar, porque ele está vendo que você tem interesse em aprender. Então, eu acho que óbvio que você vai tomar alguns nãos e selecione aqueles que você vai fazer isso. Obviamente, você tem que, assim, a gente falou isso na mentoria, tem níveis de pedidos, vamos dizer assim. Tem o mais distante, que é o cara que você vai pedir sem nunca nem conhecer, nunca nem viu, pelo Instagram. Tem aquele que você tem algum conhecimento que o cara já lhe conhece, que as chances são um pouco maiores. Tem aquele cara que sei lá, tio de uma pessoa próxima a você, ou do seu próprio tio, um familiar. Então existem níveis, né? Então tente sempre buscar o cara que está mais próximo possível para tentar o sim mais rápido, e depois vá para os níveis mais distantes. E os níveis mais distantes você vai ter mais chances de não. Então você vai ter que ter mais gente, né? Vai ter que perguntar mais gente, procurar mais, enfim, se envolver de uma certa forma um pouco mais para tentar conseguir esse local. Essa é uma grande estratégia, né? Tem a técnica de escrever a mensagem, tem algumas coisas que você pode trabalhar e temperar a sua mensagem para ajudar nesse pedido. Mas essa coisa do conhecimento, do network é muito importante. Se você tem alguém que você tem um contato mais próximo, que já faz com que você não seja mais um na multidão, né, na hora de pedir, que você possa pedir
algo específico para alguém que te conhece, ou que conhece seus pais, ou que você é seu professor da faculdade. É diferente você chegar para um cara totalmente que nunca te viu na vida e mandar mensagem: eu sou estudante de medicina, deixa eu ver uma cirurgia sua, doutor. E aí surgem aquelas distorções que a gente fala também bastante para tentar. Não, vai ser a maior honra da minha vida se eu puder acompanhar uma cirurgia. Cara, não precisa disso. O cara opera todo dia, é o trabalho dele. Então, tem que pensar como uma coisa profissional e você quer fazer isso. Essa coisa de você pagar esse pau e dar essa exagerada surge do que o João falou, de você saber, mesmo sem saber, inconscientemente você sabe que, velho, eu vou lá assistir a cirurgia. E ele vai ganhar o quê? E por que é interessante pra eles? Você sabe que pra mim é uma honra. Você sabe que você está pedindo um favor no final das contas. Então, mas não tem problema, peça como um favor, peça como, pô, me dê uma oportunidade, eu sou interessado, eu quero essa oportunidade. E se você tiver um cara que já te conhece, claro que a chance aumenta. Então faz que nem Lauro, pô, não tem um cirurgião na família, aí namora. Né? Arranja uma família. Toda live é Lauro. Mas isso é uma estratégia brilhante, tá? Brilhante. Meu pai fez isso também. Brilhante. Minha mãe não tá ouvindo e tal, mas meu pai, ele era muito próximo de uma filha de um grande cirurgião e tudo, e engatou uma paquera e tudo, e ele tinha muita oportunidade por conta disso e tal. Isso não é um conselho do foco. Isso é um conselho pessoal do Lipotinho. Mas partindo do pressuposto que o João falou, que a busca ela começa por pessoas mais próximas, se você vê de regra de escola um sogro / sogra, um cirurgião, é uma oportunidade. Assim, de fato existe esse... a questão da mensagem, né? Uma coisa que a gente sistematiza bastante na mentoria, né? Para a turma de mentoria. Existe a questão da mensagem, a qualidade da mensagem, né? Como é a mensagem que você vai mandar e a pessoa que vai receber a mensagem. Né? Você tem que trabalhar essas duas coisas. É óbvio que você já está um passo à frente, você falou que está mandando mensagem para alguns cirurgiões, isso é bom, isso aí já você já está um positivo. passo à frente. Tem muita gente que nem manda mensagem com medo do não. Assim, francamente, velho, o não vai chegar. Não. Chegou pra mim. Se você não manda mensagem, a resposta já não teve a oportunidade de ir, tipo assim. E vai ter não. Assim, se acostume. Paciência. Bola pra frente. Beleza. Eu acho que assim, a grande mensagem, e é uma coisa que eu gosto de ilustrar muito com aquele autor, Nassim Taleb, né, que ele escreveu aquele livro Antifrágil, que ele fala exatamente sobre você não querer adivinhar o que vai acontecer, né? Não querer prever futuro, e eu acho que caiu assim como uma luva para a época que a gente viveu. Ninguém previu o que a gente passou, ninguém previu que a gente teria esse lockdown, todo mundo dentro de casa, hospitais lotados. Só Bill Gates. Ninguém previu isso aí. Só Bill Gates, mas ele não disse quando ia ser. Ele não disse quando ia ser. Ele falou pra frente, mas não falou. Mas ele não previu. E essa ideia da antifragilidade, que na verdade é o oposto de ser frágil, né? Porque a gente pensa que sempre o que é o oposto do frágil? É forte. Não é, né? Enfim, é robusto. Não é. Por quê? O frágil, ele se quebra com o impacto, né? Com o inesperado, quando ele se quebra. O forte, o robusto, ele não quebra, mas o oposto disso seria ele se tornar forte com a porrada, né? Com a pancada. Então o antifrágil é exatamente o oposto, é aquilo que se fortalece com o imprevisto, com a pancada, com o que... Então assim, esse conceito de antifragilidade, que é o que eu acho que tem que ficar de mensagem para esse período, que é você hoje, primeiro semestre, que não tem, que está seguindo, vamos seguir assim a faculdade, você é frágil. Se sua faculdade simplesmente não lhe der o que está previsto, se acontecer uma pandemia, se acontecer qualquer coisa, você é frágil. Você está exposto completamente. A porrada vier, você quebrou e já foi. Agora, a pessoa que entende a fragilidade e começa a abrir caminhos para, quando vier, por exemplo, uma pandemia dessa, se tivesse uma pessoa, poxa, estou acompanhando alguém nesse período, já me antecipei as coisas, já sei um pouco antes, já me envolvi, e tinha uma pessoa que estava nesse contexto,
e já tinha uma certa, um certo network, já tinha um trabalho ali, opa, caiu pandemia, todo mundo fechou, não sei o quê, você ia se fortalecer, porque o interno, os acadêmicos, todo mundo saiu da prática, você estava ali envolvido, você estava... Então assim, eu sempre vivo pensando em formas de me tornar menos frágil, e eu acho que esse é o pensamento do cara que entra na faculdade agora, do cara que está começando a carreira, tem que ser nesse sentido. Então, aquele cara que está ali estudando medicina e tal, mas está pensando um pouco nessa questão do digital, o cara que está pensando fora da caixa, está fazendo um curso ali, está fazendo curso de instrumentação, estou fazendo alguma coisa física, ou estou procurando algo que seja de fora da medicina para me agregar aqui, eu acho que aí é ponto positivo. E o cara está assumindo que ele não pode prever o futuro, o que vai acontecer, e quando vier a porrada, ele tem uma tangente para sair. Então, essa é a coisa que a gente sempre fala na questão da cirurgia, que é, não espere, essa situação do Jonathan, velho, você não tem que esperar para ser quinto ano, porque vai que seu campo de prática no internato, no dia que você chegar lá, o cirurgião falou que é no terceiro ano, cheguei lá, fechou o hospital, sei lá, teve uma infecção generalizada que pegou em todo o hospital. Quanto dura o internato de cirurgia? 3 meses? Pois é. Se fechar 3 meses, você pode não ver nenhuma cirurgia em 3 meses. Então, olha. Então, assim, eu vou dar um exemplo muito mais palatável, porque não vai ter outra pandemia, não é possível. Não Quem vai? sabe? Calma, vamos que então no dia... Não, agora chegou meu dia de entubar. Opa. Não teve nenhum tubo. Pronto. Sim. Velho, eu fui o cara que mais procurei dreno de tórax na história da faculdade. Por quê? Porque meu TCC era em drenagem torácica, eu fiz um TCC desenvolvido nisso, criei uma estação de simulação em drenagem torácica, era louco para drenar um tórax. Procurei, mas de todo jeito. Procurei, simplesmente não aconteceu. Eu fui drenar o tórax pela primeira vez na residência. E eu procurava, eu tinha interesse nisso, era uma coisa que eu ia atrás. Eu já tinha a parte toda que tinha que fazer prévia, já tinha simulação, já tinha feito, já tinha treinado tudo, eu era louco para treinar um tórax. Simplesmente não apareceu. Teve uma galera do meu ano, que estava rodando no internato de cirurgia, quando eles entraram em cirurgia, o centro cirúrgico fechou. Por quê? Porque teve um problema de infiltração dos ar-condicionados, não sei o que. Fechou o centro cirúrgico. É isso aí. Fechou. É você assumir que a responsabilidade pelo direcionamento da sua formação é sua. Não é de mais ninguém. Você tem uma faculdade, dá uma linha mestra, a gente não está falando, não, nem precisava da faculdade, eu podia ter feito tudo por fora. Não é isso. Mas quem dá o direcionamento, quem dá o tom da sua formação é você, né? É você que tem que se responsabilizar e falar, não, eu curto cirurgia, minha faculdade não me oferece essa oportunidade, onde é que eu vou encontrar essas oportunidades? E aí o digital entra como uma coisa que dá conhecimento de quem realmente vive e sabe aquilo, e é um conhecimento que é para ser transportado automaticamente e usado na prática. Não adianta só ficar no conhecimento teórico, porque cirurgia é mundo real, é presença de espírito, a gente sempre fala também sobre isso. O cara que quer fazer cirurgia, ele tem que estar lá, tem que ter hora de voo, né? Porque nem de hora para outra acontece 2, 3 situações, mas pode ter dia que não aconteceu nada, você tem que estar lá nos 2 dias para poder pegar essas 2, 3 situações. Na média, né? Na média, você tem que ter hora de voo. E o que é assim, essa discussão toda, né, motivada aí pela pergunta do Jonathan, dá a impressão que é mais confortável para o aluno esperar chegar ao terceiro ano, né? Que eu discordo completamente, né? Todo mundo aqui discorda. Esperar chegar ao terceiro ano, porque assim, chega no terceiro ano, eu vou ter toque, eu vou aprender as coisas, eu vou chegar no centro cirúrgico mais seguro, sério. Não vai ter medo de chegar no centro cirúrgico, vai continuar tendo medo. E vai continuar levando noite de cirurgião também. Não, cara, é melhor você esperar o internato. Era internato e me liga, garotão. Quando você decidir que você vai fazer cirurgia, quando eu assinar a prova, me liga lá na residência, garotão. E aí vai, sempre empurrando pra frente. De fato, não tem lógica nenhuma, porque é um conhecimento à parte, né? Totalmente à parte. O cara do quinto é totalmente semelhante ao cara do segundo em termos de habilidade, capacidade cirúrgica. Eles vão chegar aos 2 perdidos no centro cirúrgico no primeiro dia. E assim, quanto mais rápido, né? O objetivo da gente aqui é fazer com que você perca o medo do centro cirúrgico. Ponto. Além disso, você quando chegar lá... seja um cara de qualidade. E eu acredito que o EAD não vai ajudar a perder o medo de centro cirúrgico,
existem algumas coisas que a gente está falando aqui desde os primórdios do foco cirúrgico, que existe um caminho para seguir. Desde 1900, existe um caminho para seguir, para você conseguir os espaços e ir para o centro cirúrgico, e a única coisa que vai te fazer perder medo do centro cirúrgico é ir para o centro cirúrgico. Se expor. E sabendo as coisas antes e se expor aquele desconforto ali. Beleza, Show de bola. Então é isso. Essas foram as nossas impressões aqui sobre o que aconteceu com o ensino EAD e como que, de fato, isso prejudicou a formação do médico nessa geração aí, digamos assim. E como aproveitar. E como aproveitar essa retomada, como se posicionar diante do problema para ser antifrágil, né? E ter uma retomada mais forte, uma retomada mais completa, e assumir mesmo esse direcionamento da sua formação. Se você curte cirurgia, não fique esperando a sua faculdade te entregar a cirurgia para você aprender a fazer as coisas, ou você esperar passar em técnica. Não tem que esperar nada. Se você curte cirurgia, você tem que começar a quebrar o gelo com a cirurgia e começar a colocar mais atitudes cirúrgicas na sua zona de conforto. Que é você falar assim, não, lavar a mão não me estresso mais, eu sei como é aqui, lava a mão. Calçar luva não me estressa, paramentar não me estressa, montar a mesa não me estressa. Daqui a pouco você não se estressa mais com nada. Você só vai se estressar com a próxima cirurgia que você vai fazer que você nunca fez. Aí você vai se estressar ainda. Então não é que você vai zerar o estresse, ninguém zera o estresse. Mas você vai ter mais ferramentas confortáveis para você. E aí você vai ter mais sucesso no centro cirúrgico. A ideia é essa aqui, de dar o destaque. E aí a ideia é dar essas dicas aqui continuamente no foco, desde como abordar o cirurgião, como criar essa oportunidade e também como aproveitar essa oportunidade. E é exatamente o gancho da próxima semana, né? Medo de centro cirúrgico. A próxima semana, a nossa discussão vai ser exatamente essa. Pedir para acompanhar vários cirurgiões e só recebo não. Opa, Então, acho que vai ser bacana. Semana que vem a gente discutir um pouquinho sobre isso, esmiuçar. E é isso. Vamos Até a entregar próxima. tudo. Semana que vem eu vou entregar tudo isso aí. Vamos lá. Valeu. Obrigado aí, galera. Um abraço. Galera.